Nesse vídeo, vamos falar sobre segurança no laboratório, com ênfase em pictogramas de perigos químicos. Eu sou Sara Serafim Kleiman Eberhardt, bolsista de iniciação científica pelo CNPq. Eu faço parte do projeto CNPq para Humanidades do Quimidex Ambiental, Ciência para o Desenvolvimento Sustentável, que é coordenado pelo professor Carlos Alberto Marques. Para facilitar o tema desse vídeo, primeiramente precisamos compreender do que se trata o espaço conhecido como laboratório de química. Geralmente, associamos ao retratado nos desenhos animados e filmes, aquela imagem de cientista maluco fazendo experiências mirabolantes. Mas esses espaços, esses locais não são necessariamente perigosos, desde que se tomem algumas importantes precauções. Os acidentes em laboratórios ocorrem frequentemente em virtude da pressa, falta de atenção, falta de planejamento e, especialmente, falta dos cuidados que devemos ter com várias substâncias químicas. Portanto, o trabalho em laboratório deve ser responsável, assumindo sempre uma atitude cuidadosa e metódica, para a nossa própria segurança, para a segurança dos nossos colegas e também para a segurança do meio ambiente. Vale lembrar que nenhum trabalho é tão importante e tão urgente que não possa ser planejado e executado com segurança. Para garantir a segurança e o bom funcionamento desses espaços, existem algumas normas que devem ser respeitadas. A primeira delas é com coisa séria não se brinca, ou seja, é extremamente proibido brincar durante a realização dos experimentos, pois as brincadeiras elas podem gerar acidentes sérios, além de erros experimentais. Lembre-se que a atitude no laboratório deve ser metódica e responsável. A moda do laboratório não muda. Você deve usar jaleco, luvas, óculos de proteção, calça comprida, sapatos fechados e cabelos longos devem estar amarrados para trás. Essas precauções são para sua segurança, evitando contato de qualquer substância com sua pele e olhos. É incorreto deixar sua mochila, penal e até mesmo o celular em cima da bancada, devido às possíveis contaminações. Portanto, deixe sobre a bancada somente o material necessário para suas anotações e para a realização da prática experimental. Professor, como se faz? Determinadas operações só devem ser realizadas depois que o professor ou a professora explicar como se deve proceder, ou seja, sempre busque pela orientação e não tenha pressa para terminar logo. Isso vale principalmente para as etapas de aquecimento, descarte de materiais e para a manipulação de substâncias perigosas, como ácidos e das substâncias corrosivas. Contribua com o meio ambiente. Use pequenas quantidades de materiais, respeitando as chamadas quantidades estequiométricas, para gerar o mínimo de resíduos possíveis. Antes de descartá-los, consulte o responsável sobre a melhor maneira, considerando que alguns podem ser reaproveitados e muitos podem causar sérios problemas ambientais. Limpeza é extremamente importante no laboratório. Minha mãe sempre dizia que toda a louça que você não lava em casa vai lavar no laboratório, então mantenha o local de trabalho sempre limpo. As vidrarias e materiais utilizados devem ser lavados ao fim dos experimentos, assim como as bancadas devem ser entregues da maneira que recebemos. O laboratório não é lanchonete, muito menos lugar de fumar. O laboratório não é lanchonete, muito menos lugar de fumar. Não fuma, coma ou beba no laboratório, pois pode ocorrer contaminação por substâncias tóxicas que são capazes de provocar a morte e danos à saúde humana, se ingeridas, inaladas ou por contato com a pele, mesmo que em pequenas quantidades. Substâncias de laboratório não são cremes. Evite o contato de qualquer substância com a pele, boca e olhos, por se tratarem de áreas vulneráveis e sensíveis. Pense antes de fazer, leia atentamente as instruções antes de realizar qualquer atividade, prestando atenção às recomendações. Consulte o rótulo dos reagentes para certificar-se de que está usando a substância correta na quantidade indicada. Será que já terminei? Antes de se retirar do laboratório, lave as mãos
Recolha seus materiais, desligue todos os aparelhos e verifique se não há torneiras de água ou gás abertas. E agora, dúvidas? Qualquer dúvida ou incidente deve ser comunicado imediatamente ao responsável, que saberá lhe orientar da melhor maneira possível. Tome muito cuidado, esteja atento aos símbolos e advertências nos rótulos dos reagentes químicos, assim como no laboratório. Saiba onde ficam os equipamentos de segurança, a maleta de primeiros socorros e as saídas de emergência. É importante conhecer os símbolos presentes nos rótulos de produtos químicos, assim como no laboratório, para saber como interpretá-los. Dando ênfase em produtos químicos, vamos ler e entender um pouquinho sobre a Lei número 10.357, de 27 de dezembro de 2001. Considera-se produto químico as substâncias químicas e as formulações que as contenham, nas concentrações estabelecidas em portaria em qualquer estado físico, independentemente do nome fantasia dado ao produto e do uso lícito a que se destina. Cada produto químico, ele apresenta nos rótulos os pictogramas de perigos, palavra-sinal, advertências de perigo, frases H que descrevem a natureza dos perigos de uma substância ou mistura, recomendações de prudência, frases P que descrevem as medidas recomendadas para minimizar ou prevenir efeitos adversos, dados sobre o produto e sobre o fornecedor. Mas, afinal de contas, o que são símbolos químicos? Segundo o dicionário da língua portuguesa, podemos definir símbolo como aquilo que representa ou sugere algo. Como exemplo de símbolos químicos, temos os elementos da tabela periódica, como o sódio, o símbolo da radioatividade e a representação atômica de Rutherford, que é a mais famosa. Os pictogramas de segurança, por sua vez, também são símbolos químicos em forma de losango com o fundo branco, as bordas vermelhas e a ilustração no centro em preto. Portanto, um pictograma de perigo é uma imagem existente num rótulo ou em um documento que contém um símbolo de aviso e cores específicas, e se destina a transmitir informações sobre os efeitos nocivos de uma determinada substância ou mistura que pode ter na nossa saúde ou no meio ambiente. Agora, imagine se cada país classificasse esses símbolos de qualquer modo ou critério. Iria ser uma grande confusão, o que dificultaria a exportação e importação de produtos químicos, criando obstáculos internacionais, além de dificultar a utilização prática nos laboratórios. E era exatamente assim que funcionava por um bom tempo. Cada nação desenvolvia sua própria regulamentação para classificar e rotular produtos químicos, resultando em sistemas de uso e classificação diferentes entre si. O GHS, que é uma sigla em inglês, que significa o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, surgiu como resposta à necessidade de harmonizar a classificação de perigos entre diferentes países. O GHS foi concebido para oferecer critérios harmonizados de classificação, símbolos de comunicação de perigo e frases padronizadas para a comunicação de perigos. Por isso, os pictogramas são projetados para serem compreendidos independentemente do idioma, facilitando a comunicação global sobre os perigos associados aos produtos químicos. Além dos pictogramas, o GHS também inclui outros elementos de rotulagem, como palavras de advertência, frases de perigo, frases de precaução, para oferecer informações detalhadas sobre o manuseio seguro dos produtos químicos. Onde os pictogramas de perigo GHS são localizados? São utilizados principalmente nos rótulos dos produtos químicos, assim como nas fichas de informação de segurança de produtos químicos, com a sigla FISPIC. Trata-se de um documento que fornece informações dos produtos químicos quanto à segurança, saúde, proteção e ao meio ambiente. É composta por 16 seções obrigatórias que devem estar dispostas e numeradas conforme estabelece a parte 4 da norma da ABNT, a NBR
14.725. Os pictogramas estão presentes na seção 2, que trata da identificação de perigos. Existem 9 pictogramas de perigo para classificar produtos químicos, dos quais podem ser subdivididos em riscos físicos, riscos para a saúde e riscos para o meio ambiente. Bom, os pictogramas de perigo para riscos físicos são substâncias explosivas, substâncias inflamáveis, substâncias oxidantes e gases sob pressão. Iremos abordar o que cada um desses pictogramas significa e seus exemplos. Substâncias explosivas referem-se a explosivos instável, que apresentam perigo de explosão em massa. O exemplo que nós temos são os fogos de artifício e as munições de armamentos. Substâncias inflamáveis encontram-se na forma de gás, aerosol, líquido e vapor. São facilmente ou extremamente inflamáveis. O exemplo que a gente tem é o querosene, o petróleo de iluminação, e a gasolina. Substâncias oxidantes podem provocar ou agravar incêndio ou explosão. O exemplo que a gente tem é a famosa Quibo, a água sanitária, e o oxigênio hospitalar. Gases sob pressão apresentam um risco de explosão sob a ação do calor, podendo provocar queimaduras ou lesões. Aqui nós temos alguns compostos químicos, que são exemplo desse fator, que a gente tem o óxido nitroso, o propano e o dióxido de carbono. Agora, já os pictogramas, de perigo, para riscos à saúde são substâncias corrosivas, substâncias tóxicas, substâncias cancerígenas mutagênicas e substâncias irritantes. Bom, substâncias corrosivas de metais, substâncias cáusticas, podem corroer metais, provocar queimaduras na pele e lesões oculares. O exemplo que a gente tem é o ácido acético e o ácido clorídrico. Substâncias tóxicas podem ser nocivas ou mortal por ingestão, inalação ou em contato com a pele. Um exemplo dessas substâncias é o metanol e os pesticidas. Substâncias cancerígenas mutagênicas podem afetar a fertilidade ou feto, provocar tumor maligno, sintomas de alergia ou de asma e afetar os órgãos. Um exemplo disso é novamente o querosene e a gasolina. Substâncias irritantes podem provocar uma reação alérgica cutânea ou uma irritação ocular grave. Pode ser nocivo por ingestão ou inalação. Podem também provocar danos ao meio ambiente. Produtos de limpeza e fluidos refrigerantes são exemplos desses produtos. O último é muito importante, é o pictograma de perigo para risco ao meio ambiente. São substâncias nocivas ao meio ambiente, substâncias susceptíveis de causar interferências nocivas no ambiente, como os desequilíbrios ecológicos, degradação ou destruição da flora ou fauna existentes. Eles são tóxicos ou nocivos para os organismos aquáticos. O exemplo que a gente tem são os pesticidas e a gasolina. É importante lembrar que diversos produtos químicos são classificados com mais de um pictograma de risco. Por isso, devemos ler o rótulo e a FISPIC com muita atenção. Sempre que houver dúvidas, procure um responsável. Em caso de acidentes, cada acidente é único e deve ser tratado conforme suas especificações e viabilidade. Nesse vídeo, apresentamos as principais informações referentes aos cuidados, medidas e simbologias necessárias para a compreensão dos riscos do uso de produtos químicos no dia a dia. Agora, que tal exercitar um pouquinho o que aprendemos? Nessa primeira imagem, temos um rótulo de produto químico, a epicloridrina. É um composto altamente reativo, é um epóxido organoclorado com odor parecido ao alho e ao clorofórmio. Este composto é usado na produção de glicerol, plásticos, adesivos, resinas epóxi e elastômeros. Na segunda imagem, temos a sua FISPIC. O que significa os pictogramas presentes no rótulo e no documento deste produto?
Muito bem, trata-se de uma substância inflamável, corrosiva, tóxica e cancerígena. Então, devemos ter muita atenção na hora de manipulá-la. Você pode pensar, mas isso só existe em produtos químicos que eu nem sei para que servem num primeiro momento. Mas nada disso. Os pictogramas estão dentro das nossas casas, nos comércios e na indústria. Aqui estão alguns exemplos de produtos, como colas, tintas, produtos de limpeza e até no desodorante. Preste atenção ao seu redor e encontre os pictogramas de perigos nos produtos do seu dia a dia. Essas são algumas importantes referências bibliográficas. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Desejamos bons estudos para vocês.